Os buracos negros estão dentre os objetos mais curiosos do universo. Contudo, antes de adentrarmos em suas peculiaridades, devemos compreender um pouco do contexto da sua história. Ao contrário do que muitos pensam, a ideia pioneira dos buracos negros deve-se a um filósofo chamado John Michell. Mas realmente parece que brilho não é algo para buracos negros. Isso se deve porque, na época, apesar da ideia ter animado bastante a comunidade científica, o advento da dualidade onda-partícula, evidenciado no experimento da fenda dupla de Thomas Young, tirou os holofotes dos buracos negros e colocou justamente na natureza dual da luz. Somente mais tarde, no início do século XX, mais especificamente em 1905, Albert Einstein concebeu sua teoria da relatividade especial, na qual conseguia descrever a física da movimentação de maneira integral, mas isso vinha ao custo da ausência de um campo gravitacional. Isso quer dizer que a teoria inicial de Einstein não poderia descrever um astronauta em uma nave orbitando Marte, por exemplo. Contudo, vendo o potencial de sua ideia, Albert Einstein perseguiu durante 10 anos a extensão de sua teoria, até que finalmente, em 1915, ele conseguiu publicar a famosa Teoria da Relatividade Geral. Einstein, ao longo de sua formulação, teve acesso a diversos matemáticos devido à exclusividade teórica e complexidade de sua teoria. Ele precisou de ferramentas matemáticas exclusivas, chamadas tensores, como este aqui. Este símbolo matemático peculiar é chamado tensor, e ele não é um número escalar, tampouco um vetor, ele é algo a mais, ele é um tensor. De forma um pouco ilustrativa, vetores são tidos como tensores de rank 1. Tensores podem ter ranks posteriores, sendo entidades matemáticas mais complexas, cuja utilidade serve para descrever estruturas não tão triviais como um plano. Ao exemplo de geometrias curvas, como no caso da teoria de Einstein, o próprio tecido do espaço-tempo. Um dos principais êxitos da teoria da relatividade geral de Einstein foram as equações de campo, e vocês conseguem ver aqui a existência de vários termos tensoriais. Temos aqui não uma, mas 16 equações. Isso se deve justamente ao fato da presença de entidades tensoriais. Apesar de tudo, as equações de campo ainda são equações, e como toda equação, devem haver soluções para satisfazê-las. Nesse contexto se destacou um astrônomo chamado Karl Schwarzschild, alemão, que concebeu a chamada métrica Schwarzschild, a qual caracteriza corpos esféricos não rotativos. Isso quer dizer que, por exemplo, para uma estrela de nêutrons cuja rotação é extremamente acelerada, esta solução não se mostra mais adequada devido ao efeito acentuado de rotatividade. Ainda assim, apesar de ser simplificada, ela pode ser aplicada com certa tranquilidade para objetos como a Terra ou até mesmo o Sol, cuja rotação não é tão acentuada. A métrica de Schwarzschild ainda conseguia prever distorções no tecido do espaço-tempo tão atenuadas que marcariam um ponto o qual nem mesmo a luz conseguiria escapar. Teve-se então a concepção de buracos negros a partir da relatividade geral, retomando a ideia de 1785. Aquela ali é a nossa nave da imaginação, e com ela podemos viajar em qualquer lugar no tempo ou no espaço. Venha comigo! Bem-vindo à nossa nave da imaginação. Ela parece ter uma metade de tamanho, mas isso não é problema, já que a nossa criatividade tem o poder de superar os limites impostos pela simples lógica. Como, por exemplo, ao estalar os dedos, sabemos agora que temos o poder da criatividade. Segurem-se enquanto saltamos para o hiperespaço. Vem aquele borrão no meio do espaço? Pois bem, aquilo trata-se de um buraco negro. Podemos notar em sua volta uma estrutura brilhante. Mas o que seria esse brilho se a luz não consegue escapar de buracos negros?
Esse brilho trata-se, na verdade, de um envoltório de matéria gerado pela passagem de estrelas passageiras, as quais foram inevitavelmente devoradas pelo gigante cósmico buraco negro. Ao adentrarem em uma órbita instável, rumo em colisão ao buraco negro, as estrelas sofrem um processo de torção, na qual parte de sua matéria cai diretamente para o buraco negro, sendo absorvida e aumentando a massa deste, e parte desta matéria entra em órbita ao redor do buraco negro, formando esta estrutura a qual estamos vendo logo atrás. O disco de acreção é tão quente que ela tem uma constante produção de radiação na forma de fótons e, portanto, temos a explicação de seu brilho. Essa esfera escura ou casca trata-se do horizonte de eventos, uma superfície não física, ou seja, é uma superfície penetrável. Se um astronauta curioso quisesse, ele poderia simplesmente atravessar o horizonte de eventos, o qual a partir dele nada mais consegue escapar. Esta casca não física ou superfície, como queiram chamar, marca um ponto chamado de ponto de não retorno, ou seja, a partir dali nada no universo consegue escapar do inevitável glutão buraco negro. O que há para além do horizonte de eventos ainda permanece um dos maiores mistérios da ciência. Mas o que sabemos é que o núcleo do buraco negro é marcado por um ponto de densidade infinita. Toda a massa do buraco negro está concentrada nesse ponto de volume infinitesimal, garantindo propriedades as quais nem a relatividade consegue descrever. Pois pense, temos a massa de um buraco negro em um volume da ordem de um átomo. Temos o regime da relatividade e o regime da quântica. A possível resposta poderia estar numa teoria de tudo, a qual, infelizmente, ainda não temos acesso. Mas não desanime, pelo contrário, empolgue-se, pois isso quer dizer que o universo ainda esconde muitos mistérios, e todos somos exploradores com a capacidade de desvendar os segredos da natureza. Em um resumo, pense num buraco negro como uma ostra na qual o horizonte de eventos é a ostra em si, a casca protetora, e a singularidade é a pérola dentro, na qual não temos acesso. Mas talvez você ainda tenha perguntas como se dá a formação de buracos negros? Ou talvez quais são os fatores que influenciam em seu tamanho? Ou ainda talvez esteja interessado em alguns paradoxos, como o paradoxo da informação, que prediz que buracos negros podem ter a capacidade de deletar o universo. Mas, para responder essas perguntas, precisaremos de mais tempo e de grandes nomes da ciência. Por isso, eu te convido para me acompanhar nessa aventura cósmica.